Olá, eu sou a Jaqueline Mânica, sou psicóloga de formação, mas ao longo desses meus 30 anos de trajetória profissional, eu me formei no mestrado de antropologia e antes do mestrado eu fiz formação e especialização em recursos humanos e fiz a SBDG, Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Desde que eu escolhi, né, na verdade eu fui escolhendo essa área do trabalho, eu fui me afeiçoando por poder compreender que é uma área fundamental na identidade, na construção da nossa identidade. Eu entendo que o trabalho diz muito de quem nós somos, né? É uma parte significativa da nossa identidade. E quando eu fui entendendo que essa área era onde eu queria realmente desenvolver saúde, desenvolver aspectos de qualidade de vida, né, de trabalhar realmente com a questão do desenvolvimento humano de carreiras, eu fui percebendo de que existe as questões da personalidade, mas existe as questões do contexto, né? Por isso que eu fiz o mestrado em antropologia e a formação da dinâmica dos grupos, que fez uma diferença na minha vida, foi realmente um divisor de águas. Quando a gente começa a compreender mais, né? Eu já tinha tido esse gosto durante a formação da psicologia, mas depois no decorrer na formação, onde eu fui entendendo realmente a questão dos processos grupais, de poder entender o quanto muitas vezes aquele comportamento que está sendo colocado, bom, as organizações, as empresas, elas são grupos, grandes grupos. Na verdade, o mundo é um grande grupo, né? Um campo grupal. E aí de poder pensar, né, que muitas vezes aquela pessoa, aquele funcionário, ele está tendo um comportamento, mas que esse comportamento pode ser a expressão de uma série de outras necessidades, ele pode estar sendo um porta-voz. Então eu bebo bastante na fonte de Pichon Rivière, né, e das escolas que de alguma forma têm, contemplam, bebem na fonte da psicanálise, você repetitiva, né? Porque eu entendo realmente as questões da ansiedade, os mecanismos de defesa, os aspectos inconscientes, mas não de uma forma ortodoxa. Desde eu acho que quando eu trabalhava com seleção, né, apesar de eu estar fazendo a seleção, de eu estar fechando aquela vaga, é poder entender que aquele perfil ele precisa ter aderência àquela vaga, mas aquela vaga está dentro de uma organização. Então, de poder entender a questão da cultura organizacional, de poder entender toda a questão do contexto. A nossa trajetória profissional, né, a nossa carreira, ela também está vinculada à nossa personalidade, à questão das nossas experiências, a maneira como nós vamos fazendo a leitura das vivências e a questão do contexto que nós estamos inseridos. E hoje eu trabalho direto com a formação de pessoas, com a formação de lideranças, formação de equipe. Eu não consigo perceber, né, um trabalho que eu esteja dentro das organizações sem poder pensar sempre também a questão da força do indivíduo, mas também da força do grupo. Eu gosto muito da expressão que diz que um grupo é muito mais do que a soma das partes. Olá, eu sou o psicólogo Isaac Bueno, estou formado em psicologia desde 2011, minha formação foi na Unicinos, e desde então eu trabalho na clínica particular e também presto uma assessoria no cemitério Jardim da Paz com terapia do luto. E nesse trabalho já trabalho desde 2005, já enquanto estudante de psicologia, já desenvolvi um trabalho de acompanhamento às pessoas enlutadas. Minha experiência com grupos, desde antes de estudar, né, começar a psicologia, eu tinha um trabalho voluntário numa ONG chamada Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes, onde a gente trabalhava com grupos, né, dinâmicas de grupo. E daí foi pegando gosto por essa modalidade de trabalho. E na faculdade, então, pude me apropriar dos referenciais teóricos, enfim. O que eu mais uso é a teoria do Pichon Rivière e também os fundamentos teóricos do Davi Zimmermann. Né? São obras que me ajudam e que me orientam no meu trabalho. Como que eu faço, né, o uso da terapia de grupo nos meus trabalhos? Então, a escola é um espaço muito rico para a gente poder desenvolver isso, né? A terapia com alunos, com professores, né? É um espaço de vivência muito intensa. Então, nos grupos de professores, trabalhamos com grupos normalmente abertos,
onde eles podem estar se manifestando, enfim, expressando os seus sentimentos e, eventualmente, com dinâmicas pontuais, quando a gente quer trabalhar algumas questões específicas. No Cemitério Jardim da Paz, também são grupos abertos, livres, né? As pessoas chegam sem pré-inscrição, enfim, e também são grupos abertos onde elas trazem as suas demandas, os seus sentimentos, e a gente acolhe isso no grupo, e aí vai trabalhando com os viés teóricos que a gente segue. Ser psicólogo é uma profissão muito bonita e muito importante no tempo que nós estamos vivendo, porque as pessoas têm pouco tempo para ouvir. Todos querem falar e poucos querem escutar. Então, a nossa escuta qualificada, uma escuta atenta, faz toda a diferença. Um abraço.